Inclusive, quem já quiser fazer o seu pedido, eu sei que está longe ainda, mas já pode fazer, porque nós estamos programando justamente os pedidos para que não tenha nenhum problema de falta em cima da hora. Então, nós queremos fechar, na verdade, os pedidos antes do dia, para que a gente deixe tudo organizado. Queridos, Josué 24, capítulo 15, esse texto que ultimamente nós temos citado tanto aqui, nós temos lido, eu creio que os irmãos conhecem esse texto de cor e salteado, mas uma vez nós iremos ler o texto de Josué 24, 15, e eu não tenho dúvida que mais uma vez Deus vai falar conosco, amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor: mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Quem pode dizer amém? Vamos todos então declarar, vamos todos afirmar, né, a última frase aqui do versículo, né, nessa versão aqui, vamos declarar todos nessa versão assim, vamos lá, 1, 2, 3, quanto a mim, vamos mais uma vez declarar, vamos lá, 1, 2, 3 e quanto... Glória a Deus, eu creio que você e a sua descendência servirá o Senhor, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Quando Josué, ele afirmava isso com relação a ele e sua família, ele estava dizendo, em outras palavras, traduzindo o termo servir, eu trabalharei para o Senhor por todos os dias da minha vida, assim como também a minha família. Então, o servo é aquele que se coloca em obediência ao seu Senhor. O servo é aquele que está disposto a andar em submissão àquilo que o seu Senhor tem direcionado para a vida dele. O servo, ele não sente como sendo um escravo, ele sente como sendo um privilégio estar debaixo da mesma missão que o Senhor deu para o seu Senhor. Aí está, irmãos, a expressão do servo de orelhas furadas. É quando aquele servo, mesmo depois daquele período de 7 anos servindo em uma casa de um irmão judeu, ele tinha como direito pela lei de se tornar livre. Afinal de contas, nenhum senhor judeu podia ter um servo judeu por mais de 7 anos, os escravos judeus por mais de 7 anos servindo a ele, porque isso era contravenção. E uma vez que aquele servo se sentia tão feliz servindo aquele senhor, aquele servo se sentia tão feliz naquela casa, e o seu senhor, a partir daquele período, chegava para ele e dizia: a partir de hoje, você é um homem livre. A partir de hoje, você não tem mais obrigação de ser meu escravo. Mas esse servo, ele tinha tanto prazer naquele ambiente, ele tinha tanto prazer com aquela família, tanto prazer em servir aquele seu senhor, que ele dizia: não, meu senhor, eu quero me tornar seu servo para sempre. Mas havia uma restrição para o Senhor, ele não podia, a não ser que esse servo, ele protocolasse a partir dali, irmãos,
através de uma atitude. Todos precisavam saber que aquele servo estava naquela casa, não por obrigação, mas agora voluntariamente. E como é que acontecia? Aquele senhor precisava furar com a sovela a orelha daquele servo, de forma que qualquer pessoa que encontrasse aquele homem, aquela mulher na rua, saberia que de livre e espontânea vontade ele servia a algum senhor, porque no seu corpo ele carregava esse protocolo, anunciando que ele não estava ali obrigado, ele estava voluntariamente servindo aquele senhor. Nessas condições, aquele servo podia continuar servindo aquela casa e aquele senhor, apenas por essas condições. E quando nós nos referimos que somos servos do Senhor, temos também essa compreensão, temos também esse entendimento, e a marca já não está mais no nosso corpo, a marca está no nosso coração. Mas da igual forma, assim como o servo de orelha furada, ele declarava que eu sirvo de espontaneamente a esta casa, nós também declaramos, não somos obrigados, mas de livre e espontânea vontade, com alegria no nosso coração, fomos feridos pelo Senhor, nós servimos ao nosso Deus, assim também com a nossa casa. Amém, queridos? Então servir ao Senhor é uma grande alegria. Para nós não é um peso, para nós não é um fardo, para nós não é carregar um peso como se fosse um compromisso, não. Servir ao Senhor é o prazer que nós temos de dedicar a nossa vida à casa do nosso Pai por toda a eternidade. Afinal de contas, se não for isso, irmãos, não se cumpre com um propósito eterno para com a nossa vida. Nós que fomos tirados do império das trevas e fomos resgatados, e hoje nós estamos no reino do divino amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra lá em 2 Pedro diz que antes nem servo nós éramos, antes nem escravo nós éramos, mas agora somos chamados de filhos de Deus. Ah, queridos irmãos, nada éramos, o texto diz, mas ele começa introduzindo esse texto, o apóstolo Pedro, dizendo: mas vós sois geração santa, povo eleito, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus, irmãos. Que privilégio! Estamos chegando no período, aliás, estamos em um período eleitoral. Homens gastam sua vida, homens gastam argumentos, homens gastam dinheiro para tentar ser elegido por uma quantidade de outros homens. Alguns até matam, outros mentem, a maioria, né, irmãos? Infelizmente mentem para ter uma quantidade de votos, para dessa forma ser eleito e assumir algum cargo público. Mas olha o que é que diz a palavra de Deus: vós sois geração eleita. E sabe quem te escolheu? Não foi homem, não foi amigo. Você não precisou gastar, não precisou investir. Lá do céu Deus te escolheu e te elegeu. O texto de Efésios capítulo 1 diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
antes que o mundo fosse criado, o Senhor já tinha não simplesmente te escolhido, Ele tinha te elegido para ser filho e filho amado. E todo filho precisa ter o prazer de estar na casa do Pai. Filhos se casam, filhos viajam, filhos se mudam, mas quanto tempo passa, no coração dos filhos cresce o desejo de um dia retornar na casa do seu pai, na casa da sua maninha, e comer aquele alimento. Sabe por quê, irmãos? Porque filho, ele foi gerado. E o sentimento de retornar à casa do pai, de retornar à casa da mãe, é um desejo. Eu viajei por 5 anos, passei 5 anos fora. Irmãos, só quem viaja e passa tempo conhece a dor de estar longe dos seus pais. E dia após dia eu vejo alguns filhos que perderam seus pais, e às vezes passam anos e anos, e normalmente dia dos pais e da mãe a gente vê declarações como, por exemplo: que saudade, eu fazia tudo para ter minha mãe de volta, eu fazia tudo para ter meu pai de volta. Filhos de Deus também precisa ter sentimento de servir ao Pai pelo prazer de estar na casa dele, de servir ao Pai por saber que não é órfão, faz parte de uma família eterna. Filhos precisam estar em comunhão, porque eles entendem que estando em comunhão, ele não é solitário, ele tem irmãos, ele tem uma família. E Josué estava dizendo: em minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou deixar a casa do meu pai, eu não vou deixar os meus irmãos, eu vou continuar servindo na casa do meu pai. Ah, queridos, o seu Pai celestial, o nosso Pai celestial, ele é diferente dos nossos pais naturais. Por exemplo, os meus pais estão envelhecendo e estão precisando cada vez mais da ajuda dos filhos para N situações, desde uma tarefa doméstica, como assistência de levar o médico, como outros suportes do dia a dia. Nós precisamos, à medida que nossos pais vão envelhecendo, nós precisamos cada vez mais dar esse suporte. E assim tem sido, estou vivendo essa realidade. A minha esposa também está vivendo essa realidade. A gente precisando dar suporte aos nossos pais. Haja vista que chegou o tempo difícil, o tempo ruim, o tempo em que nós não temos prazer neles. Diferente dos nossos pais naturais, o nosso Pai eterno não precisa da nossa ajuda para que a gente dê um suporte para Ele. O nosso Pai, nosso Abba Pai, Ele não precisa da nossa ajuda. Papai, eu percebo que os dias estão se passando e o Senhor tem ficado um pouquinho mais fraco, papai. Eu vou na tua casa porque eu vou ajudar o Senhor. O nosso papai não precisa de ajudinha.
Ah, papai, eu estou ganhando melhor, graças a Deus, o investimento que o Senhor fez na minha educação, hoje rende frutos, eu tenho uma condição financeira melhor do que o Senhor, papai, eu vou aí, porque eu vou levar um presente. O nosso papai celestial não precisa de ajudazinha financeira, nem de um presentezinho, muito menos de uma oferta. E sabe, irmãos, o que é que eu entendo por isso? Que uma vez que nós decidimos servir ao nosso papai, não é para lhe oferecer algo. Uma vez que nós resolvemos servir ao nosso papai, não é para oferecer, é porque nós reconhecemos quem ele é. E quem o nosso papai é, já é suficiente para render adoração todos os dias de nossas vidas. Os nossos serviços ao papai, na casa do papai, através do reino de Deus, não é para fazer algo para ele, é porque nós reconhecemos e traduzimos isso em adoração. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós reconhecemos quem tu és, Senhor. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim, irmãos? Veja a inversão. Eu sirvo porque eu sou dependente dele. Eu sirvo porque eu não posso viver longe da presença dele. Eu sirvo porque eu me submeto e quero fazer parte da maior missão que o mundo tem: proclamar o reino de Deus. É por isso que eu sirvo e me entrego em adoração ao Senhor. Então, servir ao Senhor é um privilégio. Estamos em uma série, queridos, que tem como tema preparar o altar. E a mensagem de hoje é o altar da família. O altar da família. O primeiro lugar onde nós precisamos construir um altar é nos nossos lares, nas nossas casas. O Antigo Testamento tinha todo aquele protocolo do templo. Tinha um pátio, que era um lugar externo, o átrio, que também era um tipo de pátio já no lugar interno, o lugar santo e o santo dos santos. Então, se alguém queria adorar a Deus, ele precisava necessariamente, depois da construção do tabernáculo, ir até o altar. Ali ele entregava oferta por expiação, quando ele queria ter seus pecados perdoados. Ali ele entregava oferta por gratidão, por ações de graça, quando ele reconhecia o favor de Deus. Ali ele entregava uma oferta pacífica, quando não tinha nenhum motivo, mas de repente ele dizia: eu sinto a necessidade de adorar ao Senhor, e ele oferecia ofertas pacíficas ao Senhor. E ali também ele oferecia oferta quando Deus assim pedia sacrifício ao povo. Então Deus também pedia para que o povo sacrificasse por determinados motivos, e ali também o povo precisava ir até aquele ambiente, até aquele altar, e levar a sua oferta em sacrifício, em gratidão, por expiação, por voluntário.
Hoje, o véu do templo rasgou. Hoje, não os sacerdotes apenas da tribo de Levi pode oferecer e sacrificar ao Senhor. Apocalipse 1, 5 e 6 diz que nós fomos constituídos como sacerdotes do reino de Deus. Todos nós hoje, independente se é da tribo de Levi, se é judeu ou não, todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus também é chamado de reinos de sacerdotes eternos. E o primeiro lugar onde nós precisamos levantar um altar é no nosso lar. E que tipo de sacrifício nós levamos até o altar na nossa casa não é diferente, irmãos, dos nossos irmãos judeus, porque dentro de casa você também oferece ofertas pacíficas de adoração. Inclusive nós precisamos fazer mais isso. Nós precisamos adorar mais o Senhor nos nossos lares. Nós precisamos render ao Senhor adoração na nossa casa. Sabemos que o telefone, as mídias sociais, os streams tem roubado tempo, irmãos. E cada dia nós ouvimos, parece um coro: eu não tive tempo, eu não tenho tempo, eu até queria, mas o tempo não deu. Mas o altar de ofertas pacíficas, que é o altar da adoração, não pode sair dos nossos lares, não pode sair das nossas casas. Queridos, pensa uma pessoa ruim de decorar música, sou eu. Eu só canto a música de trás para frente, de frente para trás, irmãos. Jane, eu não aguento mais Jane, que é toda hora me corrigindo. Não é assim não é desse jeito, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu adorar, rapaz. Irmãos, eu sou terrível para decorar músicas. O menino toca aqui direto, eu vou aqui, uma vez aqui, eu canto errado, irmão. Agora, se alguém dissesse, olha, para ir para o céu, tem que cantar 2 canções. Sabe quais eram as canções que eu cantava do começo ao fim? As canções que eu ouvia na minha casa quando eu era criança. Eu não erro nem um pouquinho da letra, irmão, não sei por quê. Eu acho que depois de velho, o HD acabou enchendo, não tem mais espaço, só consegue decorar um pouquinho. O HD está lotado. Mas quando criança, no altar, que na minha casa, minha mãe e meu pai levantava, eu lembro de algumas canções, de alguns hinos. Precisamos no nosso lar levantar altar de expiação. O altar da expiação, a oferta que era entregue, o sacrifício que era entregue por expiação, é quando o judeu, quando o hebreu, ele tinha uma culpa e ele precisava de remissão, ele precisava ser remido daquela culpa e precisava de perdão. Então a lei dizia, olha, por esse pecado você sacrifica tal animal. Quanto maior o pecado, que era considerado pela lei, maior era o tamanho do sacrifício. Então um pecado pequeno, digamos, você vai sacrificar um pássaro. Um pecado maior, você sacrifica um cabrito, e assim por diante. Mas de forma que quem queria remissão, quem queria o perdão do seu pecado, precisava sacrificar. E no nosso lar, na nossa casa, como funciona, irmãos, o altar da expiação, do sacrifício da expiação?
Irmãos, um inocente precisava morrer para que os pecados dos nossos irmãos fossem perdoados. Dentro do lar, dentro da casa, como é difícil o perdão. Não estamos falando de pessoas distantes umas das outras. Não estamos falando de pessoas desconhecidas. Não estamos falando de pessoas que odeiam umas às outras. Estamos falando, por exemplo, de cônjuges. Estamos falando de pais. Estamos falando de filhos. Os pais amam os filhos amam os pais, os cônjuges se amam, mas como é difícil levantar um altar do perdão no nosso lar, na nossa casa. Às vezes é mais fácil uma pessoa de longe, um irmão de longe, um irmão da igreja, fazer algo contra a gente liberar perdão. Às vezes a gente tem um amigo que fez algo contra a gente, e a gente sabe que a gente foi a pessoa que fez algo contra nós, mas às vezes a gente gostava tanto daquela amizade, gosta tanto daquela amizade, que às vezes procura um amigo, e fala para o amigo, me perdoe, porque afinal de contas, você quer aquela amizade de volta. Às vezes, a pessoa quer tanto aquela amizade que acaba pedindo perdão, como uma forma de humildade, quando na verdade deveria sim liberar perdão. E se por acaso, se pelo menos passou na sua mente que você fez algo contra alguém, aí sim a gente pede perdão. Mas às vezes é fácil liberar perdão para pessoas lá fora, que deve sim liberar perdão para todo mundo. Às vezes é fácil pedir perdão para alguém de longe, e deve fazer isso sim. Mas às vezes no ambiente familiar, no lugar onde deveria reinar o amor e o perdão, acaba havendo resistência. Mas a partir de hoje eu declaro no nome de Jesus, que na sua casa haverá sim altar para ofertas pacíficas de adoração. Eu declaro em nome de Jesus que na sua casa a partir de hoje haverá um altar de expiação. Eu declaro em nome de Jesus que você vai estar pedindo perdão. Se você pecou, vai estar liberando perdão. Se alguém pecou contra você, eu declaro em nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, que você não vai deixar o sol se pôr antes de liberar perdão para o seu irmão. Afinal de contas, nem a oferta Deus recebe. Se tentarmos levarmos uma oferta de mal do nosso irmão, irmãos, imagina juras de amor, juras de viver até que a morte o separe, pactos assinados, alianças feitas. Mas como é difícil, irmãos, o pedido de perdão entre os cônjuges. Eu declaro que era difícil, a partir de hoje não vai ser mais difícil, porque você entende que pedir perdão e liberar perdão é estar adorando ao Senhor através de um altar na sua casa. Amém, queridos? Mas também precisamos manter o altar da gratidão nos nossos lares. Irmãos, a maior síndrome que tem atacado a humanidade é a ingratidão. A ingratidão gera a insuficiência. Nada está bom, tudo é insuficiente, nada satisfaz, nada completa.
pode-se fazer o que fizer por aquela pessoa, mas aquela pessoa nunca vai estar realizada, nunca vai estar satisfeita, porque algo ainda sempre falta para preencher, digamos, o seu ego. Às vezes não é nem para preencher a necessidade, às vezes é o próprio ego mesmo. A ingratidão, irmãos, é algo terrível. E quando nós decidimos levantar no nosso lar o altar das ações de graça, e nós oferecemos para o Senhor em reconhecimento que tudo que temos, que tudo que somos, nada mais, nada menos é do que o favor de Deus. Queridos, não deixe qualquer conquista que tiver a sua família, agradeça ao Senhor. Você fez uma compra, agradeça ao Senhor. Você sentou à mesa para fazer refeição, dê graças ao Senhor. O seu filho tirou uma nota, passou na escola, para uma faculdade, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Ah, mas a situação não deu certa, agradeça ao Senhor, porque não deu certo, porque talvez foi um livramento que Deus está te dando. Eu digo isso e vou sempre repetir, não é para que os irmãos fiquem lembrando, não, é para que eu não esqueça. Eu fico muito feliz, fico muito alegre quando Deus frustra os meus planos. Quando eu planejo, quando eu programo, quando eu organizo, e quando eu digo agora vai, já coloquei diante de Deus, já apresentei a Deus, agora Deus vai me levar e vai me atirar como uma flecha, de repente não acontece aquilo que eu tanto esperava e tanto sonhava. Irmãos, para mim é um momento de alegria. Pastor, o senhor é louco, é masoquista, quer que o senhor gosta de sofrer? Não, eu gosto de estar na dependência do Senhor. Afinal de contas, Gálatas 2:20, já fui crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, já não vivo mais eu da carne, vive no Filho de Deus, que por mim se entregou e me amou. Ah, irmãos, não tem a ver comigo, o meu sucesso tem a ver com Ele. Então, se não deu certo, é porque Ele tem o melhor para mim. Glória a Deus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, isso deixa a gente feliz em saber que alguém está cuidando de nós. Agora imagina, se eu não tenho esse entendimento. Ah, Deus, o Senhor também não ouve minha oração. Ah, Deus, o Senhor também não me dá resposta. Eu tenho me esforçado, eu orei, eu jejuei, mas porque as coisas para mim é tudo difícil, irmãos. A ingratidão, ela gera murmuração, e a murmuração, ela atrai maldição. Olha a escadinha decrescente, irmãos. Começa com insatisfação, murmuração. Aí o estágio não é para cima, continua sendo para baixo. A ingratidão, ela gera murmuração. E a murmuração atrai maldição. Mais para baixo ainda. Agora, ao contrário, quando nós levantamos um altar de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito, o que é que acontece, irmãos?
A gratidão, ela se traduz em adoração, e a adoração atrai bênção do Senhor. Coloca aí, por favor, meu filho. Salmos 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia sobre a barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sinais, sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Qual é o ambiente, irmãos, de vida e bênção? É o ambiente onde nós reunimos para agradecer ao Senhor. Reunir a família, os filhos, para agradecer ao Senhor, é um dos princípios bíblicos, que pode ser um princípio familiar, que vai levar os seus filhos a entender, sobre qualquer circunstância de sua vida, que tem um Deus que tem o controle da vida dele. E se ele tem um Deus, ele deve dar graça, porque ele tem esse Deus, e esse Deus vai passar junto com eles por todos os momentos da vida dele. Há aproximadamente 10 anos que nós fazemos na nossa casa um culto de ações de graça. Toda primeira segunda-feira do mês nós reunimos em família e agradecemos ao Senhor. Assim que a gente acorda, levanta, entre 7 até 9 horas, nós dedicamos até os nossos dias aqui na terra. Jesus não precisa nos dar nada para a gente convocar os irmãos para poder oferecer um culto de ações de graça. Nós devemos oferecer ações de graça todos os dias, não por aquilo que Ele vai nos dar, mas por quem Ele é. Quem Jesus é muito maior do que tudo aquilo que você vai receber. Se você começar a contar tudo aquilo que Ele te deu até seus últimos dias de vida, vai ser muito pequeno se comparando com o tamanho dele. Quem Ele é já é o nosso tudo. Glória a Deus. Quem Ele é o que nos dá motivo de levantar um altar de adoração e oferecer ações de graça para Ele, irmãos. Não espere receber para agradecer. Comece a agradecer, porque quando você agradece, você se enche de esperança. Quando você agradece, há um espírito que invade o teu ser, e você começa a adorar o Senhor, e vida e bênção acaba atingindo tua casa, acaba atingindo teus filhos e a tua família. Faça questão de que pelo menos as pessoas da sua casa saibam que você está feliz. Convoque e celebre. E eu não digo, como às vezes usamos frases usuais, pelas pequenas conquistas, não. Celebre por todas as conquistas ao Senhor. Nenhuma conquista são pequenas, todas as conquistas são grandes, porque se nós recebemos, é porque de nós não temos condições de conquistá-la. Celebre ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida
que o Espírito do Senhor vai encher o seu coração de tanta gratidão a Ele, de tanta gratidão por quanto Ele faz da sua vida, de tanta gratidão pelos livramentos, pelas bênçãos, pela saúde, pelo cuidado, pelo zelo, em nome de Jesus, que o teu coração se encha de gratidão ao Senhor. E quando o diabo quiser entristecer o seu coração, querendo que você murmure, lembre-se que você tem um Deus que te ama e te escolheu e te elegeu dele antes da fundação do mundo. Lembre-se. Aí você vai dizer: olha, até eu teria motivo se fosse no passado para reclamar, mas hoje eu entendo que Deus está trabalhando em meu favor. Irmãos, a ingratidão trava a bênção, a murmuração atrai maldições. Entendam, querido, subsídios que nós carregamos e transmitimos através dos nossos lábios todos os dias. Esses subsídios são como matérias-primas. Se eu ofereço, por exemplo, uma matéria-prima como, por exemplo, uma palavra de ingratidão, se ofereço, digamos, porque eu não gostei de tal situação, não foi como eu imaginava, e eu vou lá e falo um palavrão, quem vai pegar isso? Porque estava no seu coração, mas agora você liberou. Enquanto estava, era só seu, mas agora que você liberou, o mundo espiritual vai pegar o que você liberou. É como sendo uma matéria-prima. Quem vai pegar, irmãos, palavra de murmuração, Deus ou o diabo? Vamos interagir? Tem liberdade. Deus ou o diabo que vai pegar uma palavra de murmuração? O diabo. Agora, se você mesmo, diante de uma situação que não deu certo, que foi frustrado, ou uma situação de alegria, de gratidão, e você começa a liberar palavras de bênção, como por exemplo, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Quem vai pegar essas palavras como subsídio, Deus ou o diabo? Deus. Quando você libera a palavra de gratidão e de bênção, Deus pega esse subsídio e, como um vaso na mão do oleiro, Ele vai trabalhando e vai construindo um vaso de honra. Agora, quando se lança palavras de ingratidão, de murmuração, é o diabo que pega. E o diabo é imitador de Deus. Ele quer fazer tudo aquilo que Deus fez, e ele acaba replicando alguma coisa sempre mal acabada. Então você liberou subsídio no mundo espiritual. Deus fala: isso não me interessa, isso entristece o Espírito Santo. Mas o diabo pega e começa a transformar aquela palavra de maldição em realidade. Entende? Porque às vezes tantas coisas ficam travadas. Entende porque algumas coisas não dão certas? Entendem porque algumas situações acabam sendo como uma resistência, e você, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu dei o meu melhor, eu estou fazendo o meu máximo, eu não consigo sair daqui, eu não consigo avançar, é Deus que não me ama. Aí vem mais murmurações, é Deus que não gosta de mim, e o diabo pegando tudo isso aí, transformando essas afirmações em algo para destruir a nossa vida. Que no nome de Jesus, no seu lar, na sua casa, tenha altar
de gratidão ao Senhor. Ei, quantos aqui vão levantar altar de gratidão ao Senhor? Diga amém. Se você disse amém, você está concordando. Então, a Bíblia diz o seguinte: criei, por isso falei. O apóstolo Paulo diz. Então, uma vez que você afirma que você vai levantar um altar de gratidão na sua casa, eu creio, por isso que eu vou falar, a sua casa vai se encher de bênçãos espirituais por todos os lados. Onde você tocar vai prosperar, onde você pisar você vai conquistar, no nome de Jesus. Não é promessa do pastor, é promessa de Deus. Se atentamente ouvir a voz do Senhor e atentares para os seus estatutos, será abençoada a tua casa, os teus filhos, os teus empreendimentos, a tua criação, as tuas plantações, onde você pôr as mãos, onde você pisar, será abençoado. É a palavra de Deus que declara sobre a sua vida, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. E ao altar também do sacrifício, é quando Deus pede algo para nós, é quando Deus quer algo a mais de nós, não porque Ele precise, mas para sondar o nosso coração. Quem lembra de Abraão, quando Deus pede Isaque, o seu filho, o único filho, o filho da promessa, 100 anos de idade, nasceu o menino, e agora Deus pede um sacrifício para Abraão. Interessante, irmãos, que nessa passagem a Bíblia diz que Abraão se levantou bem cedinho de madrugada, arrumou lá, pediu para o servo arrumar lá os animais, colocou lá o que precisava levar e saiu sem falar nada para Sara. Sara não ficou nem sabendo do sacrifício que Deus tinha pedido para Abraão. Parece que o senso comum acha que os homens são mais racionais e as mulheres são mais emotivas. Não é assim? Os homens são mais racionais, os homens pensam muito, as mulheres são mais emocionais. Imagina, queridos, Sara ouvindo esse pedido de Deus para Abraão. Abraão, Isaque, o teu filho, que eu fiz a promessa, depois de 24 anos eu cumpri a promessa quando tu tinha 100 anos. Eu quero que você ofereça a ele sacrifício para mim. Abraão entendeu e disse: se Deus pediu, quem eu sou para negá-lo? Eu amo, é a promessa, não entendo como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Olha Abraão, irmãos. Agora, imagina se Sara soubesse. Irmãos, ia ser um escândalo terrível, irmãos. Sara ia começar a gritar: não, Isaque não. Ia se agarrar no menino, ia dizer: Abraão, você está doido, Abraão. Abraão, Deus prometeu o menino, Abraão. Deus fez um milagre, Abraão. A gente não podia mais gerar. E você está doido, Abraão. Você não ouviu coisa nenhuma, Abraão. Eu não vou deixar Isaque ir, não, Abraão. Irmãos, ia ser o maior carnaval do mundo, porque Sara não ia deixar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos?
Eu acredito que ia ser assim mesmo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem sacrifício que Deus pede para você, que Ele não quer nem que Sara saiba, porque foi para você que Ele pediu. Tem sacrifício que Ele vai pedir para a família fazer, mas tem sacrifício que Ele quer de você. E às vezes nós fica querendo dar desculpa. É porque alguém da minha família não vai comigo, é porque alguém da minha família não me ajuda, é porque alguém não me dá apoio. Deus pediu para você. E porque Deus quer o sacrifício, como eu já falei, não é porque Ele precisa, é porque Ele quer sondar o nosso coração. Até quanto eu estou disposto a realmente servir ao Senhor? Até quanto eu estou disposto só enquanto a comodidade para mim? Só enquanto está flexível? Só enquanto não me custa muito? Ou eu estou disposto a servir ao Senhor em todas as circunstâncias? Abraão chega naquela subida do monte, e ele fala para os seus servos: ficai aqui, o negócio de Deus é comigo e com Ele. Vocês fiquem aqui, nós subiremos, sacrificaremos e desceremos. Abraão estava pensando, irmãos, eu sei em quem tenho crido. Fala de Jó: eu sei em quem tenho crido, e eu creio que por mim Ele se levantará.